Olá, hora de se inteirar sobre os fatos relevantes da semana, os fatos divulgados pelos fundos com mais de 10 mil cotistas. Muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Você deve ter percebido já que eu coloquei os fatos relevantes desde o dia 29 de maio até o dia 5 de junho. Acontece que muitos fatos relevantes foram divulgados com data de 5 de junho, mas provavelmente eles foram publicados no sábado com datas da sexta-feira. Muitos mesmo. Se considerar os fundos com menos de 10 mil cotistas, então, eu teria desistido de fazer esse vídeo de tanto fato relevante que foi divulgado. Principalmente no dia 29. Principalmente no dia 29. Bom, vamos a eles. Eu fui organizando, às vezes, o mesmo fundo. A gente está numa fase tão, vou dizer, sensacional. A gente está no meio de uma crise, né? Mas vivenciar isso, aprender com isso é sempre importante. Professor gosta de evento, né, de estudo de caso. Então, por isso que eu vou dizer que é uma fase interessante, embora seja dificílima, tanto com a questão da saúde, questão econômica, mas é uma fase interessante da gente vivenciar, né? Então, eu organizei esses fatos relevantes. Teve fundo que, assim, divulgou dia 29, depois divulgou dia 3, depois divulgou dia 4. Em vez de eu fazer toda a sequência de todos os fatos de fundo por fundo, eu fui lá e juntei os fatos de um determinado fundo, né, os fatos relevantes. Então eles estão em sequência cronológica, mas caso um fundo tenha divulgado mais do que um fato relevante nessa semana, eu vou deixar os daquele fundo também já em sequência, né? E aconteceu com mais de um fundo, você vai ver. Bom, deixa eu ir pro PowerPoint aqui, ó. Dia 29 de maio, o Hotel Maxinvest, que é administrado pelo BTG Pactual, diz que não vai realizar a antecipação. Eu pus em vermelho aqui por um motivo interessante. Ó. A administradora optou por novamente não realizar a antecipação mensal dos rendimentos do semestre. Ou seja, não vai pagar o rendimento mensal. Mas eu gostei aqui da redação bem clara no sentido de dizer a antecipação mensal dos rendimentos do semestre. A depender do resultado dos imóveis do fundo, pode ser realizada uma distribuição única de rendimentos quando da apuração do resultado semestral. Eu já expliquei isso várias vezes, desde que o XP Malls anunciou lá em março que não pagaria o rendimento do mês. Já expliquei várias vezes que o que a lei obriga é distribuição a cada semestre e não a cada mês, certo? A praxe de distribuir mensalmente, quase todos os fundos que geram receita todos os meses acabam distribuindo mensalmente. Mas isso é praxe, não é regra, não é a lei. Então, essa distribuição mensal ela acontece como uma antecipação do rendimento semestral, que é o que a lei obriga. E aí, tanto que muitas vezes, quando chega em junho e dezembro, tem um rendimento diferente ou acima ou abaixo, porque ou complementa ou já desconta aquilo que tinha sido distribuído então a mais ou a menos durante os outros 5 meses, tá? Bom, então só de uma maneira bem simplificada, o fato relevante é que não vai ter distribuição do HTMX nesse mês e só quando fechar o semestre vão ver se tem o que distribuir e quanto distribuir. Bom, Rio Bravo Renda Corporativa, no dia 29 de maio, o fundo anunciou aqui ó, que não recebeu o aluguel de abril com vencimento em maio, lá do edifício Girassol, que é alugado pela WeWork. Deixa eu entrar aqui. Pela WeWork. O contrato de locação já prevê um desconto durante 2020. Essa aquisição foi feita em 2019 e o contrato tinha um desconto durante todo o ano de 2020. Mas a outra metade desse valor, então, é pago pelo antigo dono do imóvel, através de um mecanismo de renda garantida. Então, o que aconteceu? Apesar da WeWork não pagar, não houve impacto financeiro. Agora, preciso sair daqui para você enxergar. Não houve um impacto financeiro porque a coproprietária do imóvel adiantou o pagamento do aluguel. A WeWork foi notificada e o fundo vai exercer as devidas garantias. Ok. Depois, no dia 3 de junho, o mesmo fundo Rio Bravo Renda Corporativa fez novo anúncio, novo fato relevante.
Anúncio de distribuição de rendimentos de junho deve ocorrer apenas no dia 19 de junho e o efetivo pagamento dos rendimentos só deve acontecer no dia 29 de junho, provavelmente é o último dia útil do mês. Essa mudança é extraordinária e foi necessária por questões operacionais. Bom, geralmente não são essas as datas que o fundo anuncia e paga. Não me lembro de cabeça, mas provavelmente anuncia no primeiro dia útil do mês e paga lá no dia mais próximo do dia 15 do mês. Isso deve ter sido praxe desse fundo nos últimos anos. E aí, então, por que é um fato relevante? Porque por motivos operacionais, o administrador resolveu alterar essa data e esporadicamente, só nesse mês. Então ele precisa soltar um fato relevante. Quantos cotistas estão esperando receber esse dinheiro e já contam que vai entrar sempre no mesmo dia? Uma vez que seja necessário mudar essa data, tanto do anúncio quanto do pagamento, com antecedência o administrador solta um fato relevante, certo? O motivo não está assim totalmente claro, questões operacionais, mas a gente percebe que nessa fase de, olha, atrasou, agora pagou, você já vai ver o próximo fato relevante, provavelmente por uma questão de aluguéis que foram atrasados e que estavam para entrar e coisas assim, eles devem ter preferido mudar a data e pagar tudo de uma vez só, do que pagar um rendimento com valor menor, aí recebe um atrasado e paga no mês seguinte só um rendimento com valor maior. Então mudou a data de pagamento para poder pagar tudo de uma vez só. Isso eu acho, isso eu estou inferindo, certo? O fato relevante não diz nada, só fala, não é que não diz nada, só fala assim questões operacionais, tá? Bom, próximo fato relevante do mesmo fundo no dia seguinte. Olha que fase, hein? No dia 29 de maio diz que não recebeu. No dia 4 de junho, novo fato relevante para dizer que o fundo recebeu o aluguel de abril com vencimento em maio do edifício Girassol devido pela WeWork. E com isso o fundo recebeu todos os aluguéis devidos durante o mês. Que momento interessante esse, que momento agitado, né? Veja o trabalho que estão tendo os administradores, os gestores, e ressaltando mais uma vez as vantagens de se investir em fundo imobiliário. Imagina se fosse você, dono, proprietário de um imóvel, de uma carteira de imóveis, tendo que ter toda essa negociação com inquilinos, não recebeu, aí negocia, pressiona, fala que vai para a justiça, aí recebe o atrasado, aí atraso do mês atual. Bom, enfim, apesar da dificuldade da crise que a gente está vivendo, que bom que os meus investimentos em imóveis são via fundos imobiliários, porque eu simplesmente fico sabendo de tudo isso, enquanto os gestores dos fundos que eu sou cotista trabalham por mim, né? Bom, seguindo aqui com outro fato relevante. No dia 29 de maio, então voltei porque eu tinha agrupado fatos do mesmo fundo, do Rio Bravo Renda Corporativa. Agora voltando lá, dia 29 de maio, o SDI Rio Bravo Renda Logística, que é o SDIL11, ou SDIL, como muita gente fala, ó que interessante, no mesmo fato relevante o fundo anuncia que recebeu o aluguel em atraso referente a março, mês de março, da locatária Sherry Williams. Depois, no mesmo fato, diz que não recebeu os aluguéis referentes ao mês de abril da mesma locatária, Sherry Williams, e da metalúrgica Andrômeda. E essas inadimplências representam um impacto de 4 centavos no rendimento do fundo. E aí termina este fato relevante dizendo que buscando uma linearização da distribuição dos rendimentos, o fundo reduzirá a distribuição para 0,44 por cota neste mês de maio de 2020. Depois, no dia 5 de junho, outro fato relevante do mesmo fundo, do SDI Rio Bravo Renda Logística, o SDI11. Só que agora esse no dia 5 de junho. O fundo aditou um compromisso de compra e venda que tinha sido firmado lá atrás para aquisição de um imóvel em Guarulhos, tá? O valor total da aquisição é de 36 milhões e 300 e o pagamento vai ser feito em 3 parcelas, conforme está aí. 18 milhões e 150 foram pagos na data desse fato relevante, dia 5 de junho. Depois tem 15.400 até janeiro de 2001,
se forem vencidas aí condições precedentes, e mais 2.750.000 até junho de 2025, caso o vendedor aprove na prefeitura uma possibilidade de expansão da área construída desse galpão. Segue ainda o mesmo fato relevante, dizendo que a aquisição prevê a realização de um retrofit, que nada mais é do que uma reforma, tá? Uma reforma para modernização do espaço, com um investimento estimado de até 14 milhões de reais, que deve começar lá em 2022 e imagino que vai durar 6 meses. O objetivo é modernizar esse ativo e possibilitar melhores especificações técnicas para, no futuro, atrair melhores inquilinos. O cap rate da operação, ou seja, a rentabilidade desse imóvel, né, pago este valor, recebendo os valores de aluguel, e após o retrofit, o cap rate estimado é de 9,3%, certamente isso é ao ano. E aí, ainda o mesmo fato relevante segue dizendo que o imóvel está totalmente locado, sendo que um é um contrato atípico que vence em 2021, dezembro de 2021, ou seja, foi feito lá em 2011, provavelmente, e o outro é um contrato típico que vence em junho de 2023. E, por fim, então, passada essa parte que é texto, que é a parte do juridiquês que eu falo, vem um extenso PowerPoint com características do ativo. Eu pus aqui só as fotos, mas tem muita coisa. Tem lá a parte financeira da operação, que justifica a operação, a localização. Vale muito a pena ver os detalhes dessa aquisição. Gosto muito quando os administradores e os gestores fazem isso, né? Além da parte obrigatória do fato relevante, colocam bastante informação sobre o imóvel. Então veja lá, vá até o fato relevante, leia tudo com atenção, sendo você cotista ou não. Se você não é cotista, de repente esse é um fato que te leva a se interessar por investimento no fundo. Aliás, conceitualmente falando, o que é um fato relevante? É qualquer fato que possa levar a uma intenção, que possa alterar a sua percepção em relação a um fundo, a um ativo, quanto a comprar, manter ou vender as cotas. Percebe isso? Esse é o conceito. Fato relevante é um fato que tem que ser divulgado porque pode alterar a percepção das pessoas a respeito das decisões de comprar, manter ou vender cotas. Por isso é interessante ler fato relevante, mesmo de fundo que você não é cotista. Seguindo, no dia 29 de maio, o GGR Covep Renda, o GGRC11, que é administrado pela Supernova Capital, anunciou que o fundo recebeu o aluguel devido lá pela Covolan em maio, que estava em atraso. Então foi pago no dia 29 de maio. O aluguel vai ser distribuído aos cotistas no próximo mês. Esse valor representa aproximadamente 11 centavos por cota e equivale a 13% da receita imobiliária do fundo. Então, nas semanas anteriores, nos outros vídeos que você acompanhou, eu li aqui o fato relevante falando do não pagamento e era exatamente esse mesmo impacto. Agora o fundo conseguiu receber um atrasado e vai distribuir, obviamente, para os cotistas, certo? Vamos para um próximo fato relevante aqui. No dia 3 de junho, o Pátria Edifícios Corporativos, o PATC11, e aqui você sabe que tem alguns fundos que ganham apelidos, né? O Aliança Trust todo mundo conhece por Alzirão. E o Pátria Edifícios Corporativos ficou apelidado como Patricinha pelo código de negociação, PATC11, e também porque boa parte da equipe de gestão, mais o RI, é composto por mulheres. Eu tive o prazer de entrevistá-las lá no programa Fundos Imobiliários. Depois procure no meu canal a entrevista com elas. Foram 2 mulheres falar sobre o fundo e tal. Então esse fundo ficou carinhosamente apelidado de Patricinha, o Pátria Edifícios Corporativos. Vamos ao fato relevante. Adquiriu 2 conjuntos no edifício The One por 14 milhões de reais e esse imóvel já está totalmente locado. Essa é a 7ª aquisição do fundo e o negócio ainda não foi pago, não teve sinal, nada, ele só será definitivo após superadas as condições precedentes lá do CCV, ou seja, do compromisso de compra e venda. Mais um fato relevante da semana, vamos lá?
Dia 3 de junho, o Quasar Agro, que é o QAGR11, anunciou que não vai convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, como tinha anunciado antes, tá? Ele não vai mais convocar essa Assembleia, pois o pedido que foi apresentado em 14 de maio por cotistas que representam mais do que 5% das cotas, esse pedido foi formalmente cancelado por esses cotistas. Então, rapidamente para você entender. Óbvio que eu não vou ficar falando do que era do que seria a ordem do dia da Assembleia, já que ela foi cancelada, tá? Mas cotistas que tenham, ou um cotista, ou um grupo de cotistas que juntos tenham mais do que 5% das cotas de um fundo, eles têm o direito de exigir que o administrador convoque uma Assembleia Geral. E aí, óbvio, tem que convocar a Assembleia, tem que passar qual é a pauta, qual é a ordem do dia. Então eles colocaram lá um monte de itens e mandaram a comunicação. Ó, nós que representamos mais do que 5% das cotas do fundo, exigimos que você, administrador, convoque uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir tais temas. Isso foi feito, seria feito, mas acontece que agora, então está aqui a data do dia 3 de junho, esses mesmos cotistas que representam 5% das cotas comunicaram ao administrador que cancelaram, não querem mais a Assembleia Geral. Então, comunicado via fato relevante que não será feita a convocação da AGE. Mais um fato relevante, esse do dia 4 de junho, do HGBS, do Red Brasil Shopping, que é administrado pela Red, anunciando aqui que o Shopping Goiabeiras reabriu no dia 3 de junho e que o Tivoli reabriu no dia 4 de junho. Então, ambos com horário reduzido, claro, isso eu já não preciso nem falar, você já sabe que essas reaberturas estão sendo cheias de restrições e com horário reduzido. Com isso, o Goiabeira, Tivoli, Fashion Outlet Novo Hamburgo e o Floripa Shopping são shoppings do portfólio que estão abertos. Os demais continuam fechados. Fechados assim, eles operam podem operar os serviços essenciais, né? Farmácia, supermercado e as outras lojas nos sistemas de pick and pay, de drive-thru, essas coisas. Termina o fato relevante. Olha que interessante essa imagem, que legal que eu caibo aqui. Eles colocaram essa imagem aqui mostrando, no total dos shoppings da carteira do fundo são 16. 4 estão reabertos e 12 fechados. E aonde? Ó? Então, no Sudeste, 13 dos shoppings são 13 shoppings, só um foi reaberto na região Sudeste. Na região Sul tem 2 shoppings, os 2 estão reabertos. No Centro-Oeste tem um e foi reaberto. Só, né? Essas 3 regiões em que o fundo tem shoppings, como está a situação de cada um deles. Mais um fato relevante. Dia 4 de junho, o HSI Malls, ou HSML11, que é administrado pelo Santander K6, a DTVM do Santander, anunciou que o fundo assinou um aditamento do contrato de aquisição do direito real do uso do shopping metrô Tucuruvi. Aditamento do contrato de aquisição do direito real de uso do shopping metrô Tucuruvi. Caramba, que coisa é essa? Antes de eu continuar, deixa eu explicar essa história. O que é o direito real de uso? Bom, se você é de São Paulo, você deve saber que esse é um shopping no metrô Tucuruvi. Assim, praticamente dá para tem uma saída do metrô que já a escada rolante te deixa dentro do shopping. Então, obviamente, esse é um terreno que pertence ao metrô, ao metropolitano. Se você não é de São Paulo, já deve ter entendido o que eu estou falando. Imagina uma estação de metrô, que é como uma estação de trem. Nesse caso, o shopping não é simplesmente lojinhas que tem em toda a estação, é um shopping mesmo, que está integrado no mesmo terreno da estação do metrô e que tem entrada e saída já para a estação, ou seja, um fluxo gigante de pessoas do metrô que já conseguem ir direto para o shopping. Mas como está no terreno da estação, esse terreno pertence de fato ao Metropolitano, que é a empresa que administra o metrô, que por sua vez é uma empresa estatal que pertence ao governo do estado de São Paulo. Então ninguém assim, simplesmente compra ou vende esse terreno ou esse shopping, certo? O que está sendo negociado é o direito de uso deste shopping.
porque de fato tudo pertence ali ao metropolitano, que por sua vez pertence ao Estado de São Paulo. Então o que se negocia nesse shopping é o direito de usar o direito real de uso desse pedaço aí onde funciona o shopping center. Então, voltando ao fato relevante, quais os aditamentos, né, desse contrato? Primeiro, a transação só vai ser concluída quando o shopping puder voltar a funcionar. Depois, tem um prazo-alvo de 3 meses após a conclusão da transação para celebrar um outro aditivo que permita ao fundo receber diretamente o direito real de uso do shopping. E o metrô já autorizou isso. O que é isso? Não sei exatamente, mas o que me parece, o que eu entendi é o seguinte. Tem uma empresa, uma SPE, que era a dona do shopping, né, aliás, do direito real, e que está vendendo ao fundo. E me parece que, por enquanto, o dinheiro... Então, o shopping vende, fatura e tal, isso passa pelo metrô, do metrô passa para a SPE para depois chegar à conta do fundo. E o que eu entendi desse item B aí que está sendo aditado é que em até 3 meses tem que ter um novo aditamento do contrato para que saia essa SPE do meio e aí o metrô já passa o dinheiro diretamente para o fundo imobiliário. Não tenho certeza, mas foi isso que eu entendi do fato relevante. E o item C, a definição de mecanismo de prêmio de locação para dar uma certa previsibilidade de receita ao fundo durante 2020. Isso porque as condições, o preço foram todas acertadas antes da pandemia, aí obviamente mudou demais o cenário, e o administrador está falando, então vamos mudar aí, não exatamente o preço, mas vamos fazer uma estrutura de que você me garanta um fluxo mínimo de receita desse shopping durante 2020. Vamos lá, próximo fato relevante. No dia 5 de junho, o Rio Negro, RNGO11, que é administrado pela Rio Bravo, anunciou que o fundo recebeu, devia estar em verdinho lá, o fundo recebeu o pagamento de aluguéis em atraso referentes a março e abril de 2020 da locatária CIA Modas, acrescido de encargos, de multa, de juros, tudo mais. Bom, além dos conjuntos comerciais, a CIA também aluga 150 vagas de garagem no mesmo empreendimento. E esses aluguéis estão em atraso. Então, eles pagaram o referente aos escritórios, mas não pagaram os aluguéis das vagas de garagem nos meses de março e abril. E esses valores aí em atraso representam 2,9% da receita imobiliária do fundo. A Rio Bravo segue cobrando esses aluguéis com os devidos encargos. E aí vem 2 detalhamentos que eu achei bem interessante. Primeiro, aqui eu simplesmente copiei e colei. Após a análise dos demonstrativos financeiros da locatária, disponíveis para consulta no próprio site da CIA, na parte de relação com investidores, a Rio Bravo entende que há grande solidez em sua situação econômica e financeira, tendo em vista que a mesma é totalmente consolidada em seu setor de atuação, uma das líderes no segmento de varejo, cadeia internacional de lojas de vestuário mundialmente conhecida e que recentemente recebeu um significativo aporte com a abertura de seu capital na Bolsa de Valores do país. Bom, o que a Rio Bravo está dizendo aqui em outras palavras, em simples palavras? A gente pegou o balanço da empresa, as demonstrações financeiras, balanço da DR e tal, e viu que vocês têm dinheiro para pagar, que a CIA tem dinheiro para pagar. E que é por isso que ela está dizendo, eu estou endurecendo a negociação, não estou aceitando não receber, não estou aceitando dar um waiver e deixa o juro para lá, não vou te cobrar a multa, nada disso, porque, de acordo com a interpretação do administrador, esse inquilino não tem necessidade de atrasar aluguéis ou de ter algum tipo de facilidade em relação aos aluguéis. Então essa tem sido a conduta do administrador e ele está mostrando aqui, justificando o porquê, certo? Além disso, termina, isso tem sido comum na maioria dos fatos relevantes da Rio Bravo, ela termina dizendo aqui, o Bravo esclarece que o fundo tem cerca de 15 mil cotistas, dentre pessoas físicas, fundos de previdência e instituições privadas, e que aproximadamente 39% das cotas são detidas por pessoas físicas com mais de 60 anos e que fazem parte do grupo de risco do Covid-19. Todos esses agentes dependem dos aluguéis do fundo para a composição do seu fluxo de caixa e já incorreram em forte desvalorização do seu patrimônio,
uma vez que o fundo sofreu uma queda no valor das cotas desde o início do ano. Bom, é legal isso aqui, eu acho importante isso. Parece óbvio, né, para mim, para você que acompanha fundo imobiliário, mas, por exemplo, na semana passada, naquela questão envolvendo o GGRC, lembra de uma ação que o inquilino estava pedindo para não pagar 4 meses de aluguel e não ter multa, não ter juros e também não ter o reajuste anual do contrato de locação. Ele entrou na justiça. Em primeira instância, um juiz não concedeu liminar. Em segunda instância, um desembargador concedeu liminar. E aí você pega lá a decisão do desembargador, tem um comentário tão infeliz dizendo que... Vou até tentar achar aqui, já que eu resolvi falar desse assunto, dizendo que quem investe em bolsa já provavelmente é superavitário, deveria estar habituado com esse tipo de coisa. Sim, mais ou menos, quem investe em bolsa em fundo imobiliário é rico, não tem problema se ficar sem o aluguel, mais ou menos assim. Ó, encontrei aqui, vai dar para mostrar para você na tela, mas eu vou ler. Só que um resumo da decisão feita pelo Carlos Ferrari, que você já está acostumado a ver no programa Fundos Imobiliários sempre, né? Ele até colocou entre aspas esse comentário do juiz. Ó. Entre aspas. Então, segue o que foi escrito pelo desembargador. Segundo as boas práticas do mercado financeiro, não parece equivocado dizer que as pessoas físicas e jurídicas que buscam investimentos de renda variável, em regra, têm reservas financeiras que lhe permitem apostar em fundos sujeitos às volatilidades do mercado. Bom, voltando ao fato relevante da Rio Bravo, que ela está mostrando para esse desembargador e para quem ainda não se deu conta do que é mercado financeiro e fundo imobiliário, que do outro lado tem pessoas, não são milionários, não é aquela coisa de cinema que quem não conhece mercado financeiro tem na cabeça. São pessoas comuns, como eu, como você, e é isso que a Rio Bravo, quando coloca isso nos fatos relevantes, falando, olha, tem quase 40% aqui de pessoas com mais de 60 anos, que esperam os rendimentos para complementar sua renda e tal, mostra para todo mundo, e inclusive para o inquilino que segundo a própria Rio Bravo afirma, tem dinheiro para pagar e não quer pagar, aqui, olha as consequências de não pagar esse aluguel. Quem sabe um desembargador, um outro juiz, lendo isso, percebe as consequências de dar uma decisão favorável a um inquilino que de repente não seja necessário, né? Mostrando que não é necessário. Acho interessante, acho que tangibiliza, que humaniza o que é um fundo imobiliário. Bom, vou voltar aos fatos relevantes, eu avisei que era bastante coisa essa semana, né? Vamos ao próximo. Também no dia 5 de junho, o XP Malls, que é administrado pelo BTG Pactual, gerido pela XP, anunciou que o shopping Ponta Negra, que fica em Manaus, reabriu no dia 1º de junho, e o Catarina Fashion Outlet reabriu no dia 3 de junho. O Catarina fica no estado de São Paulo, no Castelo Branco, entre São Paulo e Sorocaba, mais ou menos. Ambos em horários reduzidos, isso você já sabe, e os demais shoppings permanecem fechados e funcionando apenas parcialmente. Muito bem, foram esses os fatos relevantes da semana, muitos fatos relevantes. Fica aí meus contatos, você me encontre pelo Instagram, me encontra num grupo de Telegram que eu mando lá também alguns conteúdos e divulgue o canal do YouTube para quem ainda não conhece. Obrigado mais uma vez pela sua atenção, espero ter te ajudado. Sabe que legal, o terceiro vídeo que eu estou fazendo nesse sentido, já estou mais solto, já comentei mais, tô curtindo. Esse vídeo vai ficar maior com certeza, mas a gente teve a oportunidade de comentar, de analisar melhor os fatos relevantes da semana. Então nos vemos na semana seguinte com os próximos fatos relevantes. Até lá, obrigado para você e um grande abraço.